Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você sabe o que é isso? Não é um livro da Bíblia, do Novo Testamento. Fica depois, acha as cartas ali de Efésios, Filipenses, Colossenses. Logo em seguida vem Tessalonicenses. Havia uma igreja numa cidade chamada Tessalônica, que era uma cidade portuária, uma cidade grande, que foi alcançada com a semente do Evangelho, com a palavra do Evangelho. Ali nasceu uma igreja, que tornou-se a igreja de Tessalônica, e Paulo escreveu 2 cartas para essa igreja. E nós vamos ler agora uma parte dessa carta, que é o capítulo 4, nós vamos ler do 13 ao 18, e depois nós vamos ler, logo em seguida, o capítulo 5, do verso 4 ao 11, tá bem? A gente começa do capítulo 4, 13 ao 18, depois o capítulo 5, dos versos 4 a 11. E hoje eu vou ler na minha Bíblia, na minha leitura tradicional, que é a revista e atualizada mesmo, ok? Acompanhe aí na sua Bíblia. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra, ou com essas palavras. Agora o capítulo 5, verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. E a ideia é que você, ao ouvir sobre a volta de Jesus, que você entenda o que significa, que você se alegre por causa disso, e que você seja mais encorajado a viver a vida que Deus tem para você. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos aqui como igreja do Senhor. Igreja que o Senhor salvou com a sua morte na cruz. Igreja que o Senhor lavou com seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque sendo o Cordeiro de Deus, o Senhor tirou o pecado de todos nós, nos lavou com o teu sangue. Sendo o Salvador, o Senhor nos livrou do lamaçal do pecado e nos colocou os pés sobre a rocha, que é o Senhor mesmo.
e sendo o Senhor dirige as nossas vidas com o Teu Espírito, e o Senhor nos conduz até o dia da vitória. Por isso, Senhor, pedimos que nesta noite, em que ouviremos a Tua palavra compartilhada, proclamada, que essa palavra produza em nós os efeitos para os quais ela foi escrita, que traga encorajamento, alegria, consolo para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A minha pergunta para você é: você alguma vez já encontrou uma celebridade? Ou você já, sabendo que uma celebridade, seja ela a celebridade do campo artístico, político, esportivo, estaria na sua cidade, e você correu para lá para conhecer aquela celebridade? Já aconteceu isso com você? Você se preparou para conhecer uma pessoa importante algum dia? Eu confesso para vocês que na minha infância eu era um menino muito atento às celebridades do mundo esportivo. Então, na minha cidade, quando ia, por exemplo, assim, um time grande jogar ali, São Paulo, por exemplo, eu ficava no hotel ali horas e horas e horas, até encontrar os jogadores, pegar autógrafo dele. Naquela época não tinha o iPhone para tirar fotos, essas coisas, né? Mas era só autógrafo, conversava com um, conversava com o outro, era a minha alegria. Uma vez eu esperei pelo Pelé, horas e horas e horas, a tarde inteira, só para vê-lo por um minuto. Eu me lembro, por exemplo, quando um dos últimos presidentes da época do regime militar esteve na minha cidade. Eu era uma criança, assim, de uns 6, 7 anos, e eu nunca tinha visto o presidente na minha vida. Eu queria saber quem ele era, queria ver se ele era de carne e osso. E eu me lembro que eu peguei a minha bicicleta e corri para o aeroporto, e quando chegou aquele carro, aquela comitiva, eu fui entrando assim, fiquei pertinho dele ali, e conheci o presidente. Eu me lembro, por exemplo, quando a minha cidade, a cidade de Maringá, é uma cidade que fez uma parceria com uma cidade chamada Nakagawa, no Japão, e foi inaugurado ali num parque da minha cidade, em homenagem ao Japão, o parque japonês. E eu me lembro que foi inaugurar o príncipe do Japão, e o parque era pertinho da minha casa, eu ia lá todo dia brincar, e eu conheci o príncipe, que hoje é o imperador do Japão. Fiquei pertinho dele ali, eu gostava de ver esse pessoal importante. Hoje eu quero falar sobre a volta da pessoa mais importante da nossa vida, daquele que é a razão da nossa existência, que é o próprio Jesus Cristo. A volta de Jesus. Falar sobre a volta de Jesus, para muita gente, parece uma coisa assim, um pouco difícil, porque até onde eu ouço das pessoas, quando se fala da volta de Jesus, há um certo medo, há uma certa insegurança, há um certo constrangimento, como se a volta de Jesus não fosse uma espera, um acontecimento bom, necessário, importante, esperado por todos nós. É por isso que eu quero que, ao ouvir essa palavra hoje, você saia daqui assim, com o seu coração inflado do desejo da volta de Jesus. Eu quero que você saia daqui com uma necessidade da volta de Jesus. O que é que a gente precisa saber a respeito da volta de Jesus? Primeira coisa é que a volta de Jesus será um acontecimento público, claro, evidente e sem ambiguidades. Lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 24, você não precisa abrir, apenas acompanha aí. No capítulo 24, verso 27, diz: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, quando um relâmpago rasga o céu, você vê.
de onde você estiver, você vê. E o texto está dizendo que a volta de Jesus será assim, como um relâmpago, que sai do Oriente e corta os céus e vai até o Ocidente. Então, a ideia desse texto é dizer que a volta de Jesus será uma coisa muito clara, e todo mundo vai ver, e todo mundo vai saber do que está acontecendo. Não haverá dúvidas nas pessoas. Há um outro texto, que é um texto que está em Lucas, capítulo 17. Eu quero ler esse texto aqui também para vocês. Lucas, capítulo 17, versos 23 e 24, que diz assim: e vos dirão, eis que ele está aqui, eis que ele está lá, não vades lá, nem os sigais, porque assim como um relâmpago, fuzilando, diz o texto, brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que a vinda de Jesus será um acontecimento claro e público. Não haverá dúvidas de que é o Senhor que está vindo. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, é bem claro e diz assim: todo olho o verá. Todo olho o verá. E você pode perguntar, pastor, mas a terra é redonda, como é que todo olho vai ver? Como é que eu daqui e alguém no Oriente e alguém do outro lado do mundo vai ver? Eu não sei disso, eu não sei explicar, mas a Bíblia diz que todo olho o verá. E esse texto que nós lemos de Tessalonicenses, ele é um texto muito didático, porque ele ensina para a gente como é que vai acontecer. O texto bíblico é claro, ele dá os passos de como isso vai acontecer. Se você prestou atenção, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim, os passos são os seguintes: primeiro, o Senhor dará a sua palavra de comando, então você vai ouvir a voz de Jesus, e todo mundo vai ouvir a voz de comando dele, e essa voz de comando será, chegou a hora, alguma coisa assim, está na hora, o tempo chegou, e todo mundo vai ouvir a voz de comando dele. O segundo passo, que diz aqui em Tessalonicenses, é que se ouvirá a voz de um arcanjo, e o arcanjo dirá aquilo que o Senhor disse, ele repetirá o que o Senhor disse. Dada a voz do arcanjo, o terceiro passo é o seguinte: se ouvirá o som de uma trombeta, e o mundo todo vai ouvir o som da trombeta, o som poderoso de uma trombeta. Se você consegue ouvir o som de um carro de som que passa às vezes 1 milha de você, e você consegue ouvir o som de rojões que as pessoas explodem longe de você, quanto mais o som de uma trombeta dos céus, o texto diz que ela soará. Em quarto lugar, diz o texto, o Senhor descerá dos céus, e todo mundo, e todo olho, segundo Apocalipse 1,7, verá o Senhor descendo dos céus. E aí, Paulo diz, os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que morreram crendo em Jesus, ressuscitarão primeiro, e eles deixarão as suas covas e subirão. E logo em seguida, diz o texto, os que estiverem vivos, se eu e você estivermos vivos, o texto diz que nós seremos arrebatados e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, diz o texto, nos ares, e viveremos para sempre com o Senhor. Por que eu estou fazendo questão de explicar para você detalhadamente esses passos? Porque criou-se na história da igreja, nas últimas décadas, alguns mitos sobre a volta de Jesus. Eu me lembro que quando eu era recém-convertido, havia um disco que rodava as igrejas, chamado A Última Trombeta. E eu ouvia, e essa última trombeta era como se fosse uma narrativa de como seria a volta de Jesus. Irmãos, eu ouvia aquele disco para tremer todo, porque me dava medo do jeito que eles falavam ali. E depois disso, desse disco, vieram filmes.
Há filmes famosos, que os irmãos já devem ter assistido aí, que contam sobre o arrebatamento. Agora eu quero dizer para vocês, não tem nada a ver com o que eu li aqui. Não tem nada a ver com o que eu li aqui. Porque nesses filmes, nessas narrativas, eles mostram uma coisa misteriosa. Eles mostram uma coisa assim: gente, o meu amigo subiu, para onde ele foi? O que está acontecendo? Gente, o pessoal estava aqui, não está mais. Gente, isso não tem nada a ver com a narrativa bíblica. Eu li para vocês aqui. O texto diz que quando Jesus vier, ele vai dar uma voz de comando, e o arcanjo vai falar depois dele, e a trombeta vai soar, é barulho para tudo quanto é lado, e ele vai descer pelos céus, e todo mundo verá, e todos os que creem em Jesus vão subir. Quem que não vai ver uma coisa dessa? Quem que não vai enxergar as pessoas subindo? Não há mistério. Não há mistério na vinda de Jesus. Então, a gente precisa entender e deixar de lado os mitos da volta de Jesus. O texto bíblico é muito claro. Agora, por que o ensino de Jesus, por que o ensino sobre a volta de Cristo nos foi dado? Ele não foi dado para gerar medo no nosso coração. O ensino sobre a volta de Jesus não é para você dormir com medo nessa noite. Não é para gerar medo, é para gerar temor. É diferente. A nossa vida não termina aqui. É disso que a volta de Jesus está falando. A nossa vida não termina aqui. Então a gente tem que ter temor nessa vida, temor de Deus. Sabe que um dia a gente vai prestar conta a Ele, mas não é para gerar medo no seu coração. Segundo lugar, o ensino da volta de Jesus não nos foi dado para gerar insegurança na gente. Não é para você viver inseguro. Meu Deus, será que Jesus vai voltar hoje? Meu Deus, hoje fiz tanta coisa errada, será que ele vai voltar hoje? Meu Deus, estou perdido se ele voltar hoje. Não é para gerar insegurança. Mas o ensino sobre a volta de Jesus nos foi dado, irmãos, para gerar encorajamento. Foi por isso que Paulo escreveu esse texto. Porque havia perseguição na igreja, perseguição dos cristãos. E eles passavam lutas, passavam dificuldades. E Paulo disse: tenham coragem, Jesus vai voltar para buscar vocês, para levar todos nós. Tenham coragem. O ensino da volta de Jesus foi dado para gerar encorajamento, para gerar esperança no coração, esperança para aqueles que têm perdas, esperança para aqueles que têm lutas, esperança para aqueles que sofrem, esperança para aqueles que são maltratados, para aqueles que são humilhados, esperança para aqueles que são excluídos, para aqueles que são deixados de lado, para aqueles que são pequenos, para aqueles que não têm voz, para aqueles que não têm a força do dinheiro, para aqueles que não têm a força do poder político que seja, ou poder militar, para aqueles que não têm a força da fama, do status, mas para gerar esperança, saber, eu sou pequeno, mas um dia o Senhor vai voltar para me levar e vou morar com Ele. Eu sou pobre, mas um dia o Senhor vai voltar para mim. Eu sou fraco, mas um dia o Senhor vai voltar para mim. Eu sou necessitado, mas um dia o Senhor vai voltar para mim. Eu enfrento as minhas lutas, os meus dramas, as minhas dores, mas um dia o Senhor vai voltar para mim. Isso gera esperança no coração da gente, isso gera encorajamento, gera boas expectativas, e isso nos faz viver nesse mundo numa perspectiva melhor, não na perspectiva da derrota, não na perspectiva da desistência, não na perspectiva da depressão, da insegurança, do medo, mas na perspectiva da esperança. E quando você tem esperança, você se torna uma pessoa que persevera, porque a esperança gera perseverança, e só persevera quem espera. Quem não espera mais nada, não persevera. Se você não tem mais nada para esperar nessa vida, por que você está vivendo? Qual a razão de viver de uma pessoa que não tem mais esperança? Qual é a razão de viver de uma pessoa que não sonha mais? Qual é a razão de viver de uma pessoa que não tem mais alvos? E qual a razão de viver de uma pessoa que não consegue esperar a volta de Jesus? Agora, como é que a gente se prepara para a volta de Jesus? Pelo menos de duas maneiras. Eu quero ensinar isso para vocês aqui.
A primeira maneira como a gente se prepara para a volta de Jesus é crendo nele, é crendo em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, entregando a nossa vida a Ele. Essa é a maneira como a gente se prepara para a volta de Jesus, porque Jesus foi claro em dizer que aqueles que creem nele estarão com Ele para sempre. Ele disse isso lá em João capítulo 11, Ele deixou isso claro: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se você já recebeu a Cristo na sua vida, e se Ele habita em você, então de certa forma Ele já voltou para você, não voltou? Porque Ele mora em você através do Espírito dele, não mora? Então, de certa maneira, Ele já voltou para você. Ele vai voltar de uma forma objetiva um dia, para todo olho ver. Mas Ele já está no teu coração, Ele já habita o seu coração. E se Ele habita em você, a coisa mais natural será que na volta dEle, você irá com Ele, é claro. Se Jesus habita o nosso coração, a coisa mais lógica é que quando Ele voltar, eu vou estar com Ele e vou continuar com Ele. Não é que eu estarei com Ele, eu vou continuar a estar com Ele. Você sabe, irmãos, a maneira que muitos cristãos encaram a vida de Cristo, quando eu ouço alguns cristãos falando da vida de Cristo, a impressão que eu tenho é que elas estão falando de duas pessoas diferentes. Parece que o Jesus que habita o coração é um, e parece que o Jesus que vai voltar é um estranho, de quem a gente nunca ouviu falar, e a quem a gente precisa agradar quando Ele estiver voltando. Por que eu estou falando isso? Porque por inúmeras vezes, nesses anos de pastorado que eu tenho, quando surge o assunto volta de Cristo, por inúmeras vezes eu ouço as pessoas dizerem: pastor, eu estou tentando me preparar para a vida de Cristo, eu ainda não estou preparado. É o que eu ouço as pessoas dizerem. Outros dizem: pastor, eu ainda não estou preparado para a volta de Jesus, tem umas coisas erradas que eu tenho que deixar de fazer ainda. E a minha pergunta é: e quando você estará preparado? E a minha pergunta é: o que é que você precisa fazer para estar preparado? O que é que as pessoas querem dizer com isso? Pastor, eu tenho que deixar algumas coisas ainda que eu faço de errado para estar preparado. A Bíblia é clara em dizer que quando a gente crê em Jesus, e quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, nós recebemos um selo de Deus. Isso está lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Nós recebemos um selo de Deus, e esse selo de Deus significa que nós já estamos preparados para subir com Ele a qualquer momento. Do dia que você conheceu Jesus, e Ele entrou na sua vida, você já está preparado para subir. Porque há pessoas que reduzem essa ideia do preparo a pequenas coisas. Há pessoas que falam: meu Deus, se Jesus voltar hoje eu estou perdido, não vou para o céu. Por quê? Porque hoje eu briguei com a minha esposa. Quer dizer então que se Jesus voltar, o dia que você estiver discutindo com a sua esposa, então você não vai subir? Quer dizer que o dia que Jesus voltar e você estiver assistindo futebol, você não vai subir? Se você estiver assistindo Corinthians, você não vai subir? Se bem que o Corinthians eu tenho minhas dúvidas, se vai subir ou não. Mas, quer dizer que se você estiver num dia mau, não tem aquele dia mau? Que você está desanimado? Que você fala: Senhor, hoje eu vou chutar o balde. Aquele dia que você pensa em chutar o balde, fala: assim, eu não vou mais orar, desanimei hoje, não vou mais ler a Bíblia, hoje eu estou para baixo. Quer dizer que se Jesus voltar nesse dia, você não vai subir com Ele? Será que isso é tão frágil assim? Para essas pessoas que dizem para mim: pastor, estou tentando me preparar. Para essas pessoas, a vida cristã é muito frágil, o plano de Deus é muito frágil, a eleição de Deus sobre nós é muito frágil, e não é assim. Nós nos preparamos para a vinda de Jesus quando nós cremos nele e Ele habita a nossa vida. Mas a segunda razão, a segunda forma como nós nos preparamos para a vinda de Jesus
é amando a sua vinda. Eu vou explicar isso para vocês. Lá em 2 Timóteo 4,8, Paulo diz assim: um dia o Senhor vai voltar, Ele vai me dar a coroa da vida, e Ele dará essa coroa não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. A minha pergunta para você é: você ama a vinda do Senhor? Ou como diz outra tradução, você espera com amor a vinda do Senhor? O que significa amar a vinda? Amar a vinda significa amar quem está vindo. Amar a espera significa amar quem você está esperando. Como um noivo que chega, na época de Jesus era assim, o noivo vinha carregado pelos amigos, e a noiva ficava esperando o noivo chegar, e ela amava a espera. Mas ela não amava a espera, ela amava o noivo a quem ela esperava. Então somente ama a vinda de Jesus quem ama aquele que está vindo. Então você ama a vinda porque você ama quem está vindo. E Paulo diz em Timóteo que o Senhor dará a coroa àqueles que amam a sua vinda. Amar a vinda de Jesus significa amar o próprio Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quem tem medo da vinda de Cristo? Ora, segundo esse texto, tem medo da vinda de Cristo aquele que não ama, aquele que não conhece, aquele que não adora, aquele que não segue, aquele que não deseja, aquele que não clama por Ele, aquele que não bebe da água que Ele dá, aquele que não come do pão da vida que Ele dá, aquele que não tem a luz da vida, que é o próprio Jesus, aquele que não tem como bom pastor, aquele que não tem intimidade com Ele. Esse tem medo da vinda, porque não conhece, é um estranho que está vindo, nunca viu na vida, nunca falou com Ele, nunca conversou com Ele, nunca se derramou diante dEle, nunca clamou por Ele, nunca se quebrantou diante dEle, nunca deixou tudo por causa dEle, nunca abandonou a si mesmo por causa dEle, nunca tomou a sua cruz por causa dEle, nunca disse não ao mundo por causa dEle, e porque por causa dEle nunca fez nada, tem medo da vinda dEle. Agora, o contrário também é verdade, porque se você ama o Senhor, se você o adora, se você o segue, quando você lê os evangelhos, quando Jesus diz: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Se você é um desses que disse: Senhor, estou negando a mim mesmo hoje, eu estou abrindo mão, Senhor, da minha vontade, eu estou abrindo mão dos meus desejos, eu estou abrindo mão dos meus sonhos, porque eu quero seguir o Senhor, eu quero ter o Senhor como centro da minha vida, eu quero ter o Senhor como a minha referência, como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida, como o meu bem mais precioso, a minha coisa mais cara que eu tenho. Sempre que você faz isso, a volta de Jesus será para você o momento mais alegre da sua vida, mais feliz da sua vida, mais feliz do que o dia que você se casou, mais feliz do que o dia que você teve filhos, mais feliz do que o dia que você teve a melhor notícia da sua vida, porque você vai encontrar aquele a quem você já conhece. Segundo o texto bíblico, existem duas consequências de quem ama o Senhor e de quem segue o Senhor. Lá em Tessalonicenses fala isso. Primeira consequência de quem ama o Senhor é uma vida de vigilância. Por isso que Paulo diz lá: sejam vigilantes. Vigilância significa uma vida sem distrações. Quem vive nas distrações? Paulo diz aqui: os que vivem na noite, na escuridão, os que vivem nas trevas, que não seguem a luz do dia. Quem será pego de surpresa com a volta de Jesus? O incrédulo. Você vai ser pego com a volta de Jesus? Você vai ficar surpreso com a volta de Jesus? Você vai ficar surpreso com a volta daquele que já mora dentro de você? Você vai ficar surpreso?
com a vinda daquele que disse que um dia viria te buscar? Claro que não. Você não vai ficar surpreso. Você vai dizer: Jesus, que bom que o Senhor já chegou. Espero a tua vinda há anos. Há anos. Mas a vida de vigilância tem a ver com uma vida sem distrações. Uma vida de distração tem a ver com aquela vida daquele que acha que a sua vida se resume a isso aqui, que a sua vida termina aqui. São aquelas pessoas que teimam em criar raízes nesse mundo. Isso é distração. Distração é quando uma pessoa decide viver como se Deus não existisse, e fazem questão de deixar Deus de lado, e de viverem de acordo com as suas próprias paixões, suas próprias vontades, debaixo da influência da sua própria natureza pecaminosa. É isso que Paulo está dizendo sobre viver distraidamente nesse mundo. Então Paulo está dizendo: quem ama o Senhor não vive distraído. Quem ama o Senhor não se distrai com essas coisas, mas ele é vigilante no sentido de estar sempre acordado, sempre atento, para não perder o foco da sua vida, para saber que se ele tem que trabalhar nesse mundo, se ele tem que ter família, se ele tem que ter esposo, filhos, se ele tem responsabilidade, ele faz tudo isso, mas com a perspectiva do reino de Deus na vida dele. Ele faz tudo isso a partir da presença de Deus, a partir da direção de Deus na vida dele. Então ele faz aquilo que todo mundo faz, mas ele faz de uma forma diferente, porque ele sabe que ele não está aqui nesse mundo para isso. Ele está aqui nesse mundo para viver para o Senhor, para adorá-lo, para torná-lo conhecido. E por isso ele vive sem distração. E o texto diz também que a outra consequência de amar o Senhor é uma vida de sobriedade, que é uma vida de equilíbrio. A sobriedade tem a ver com essa capacidade de discernimento, da gente escolher os melhores caminhos, da gente tomar as melhores decisões, da gente optar sempre pelo Senhor e pelo reino do Senhor. Aquela pessoa que vive de acordo com os mandamentos de Deus, com a direção de Deus. Sobriedade aqui no texto significa isso. Essa pessoa que tem equilíbrio na sua vida. Essa pessoa que por causa do Evangelho, porque foi trabalhada por Deus, foi trabalhada pelo Espírito de Deus, foi trabalhada pelo Senhor todo dia, é trabalhada, tem um espírito quebrantado, por causa disso ela vive uma vida equilibrada do ponto de vista das suas emoções, das suas decisões, dos seus valores, do ponto de vista da sua família, dos seus relacionamentos. Ela vive uma vida equilibrada, saudável, ajustada. Mas a vida de vigilância e a vida de sobriedade são consequências de amar o Senhor e de ter o Senhor. Há muitos crentes que pensam o contrário. Eles pensam assim: eu tenho que ser vigilante e sóbrio para subir com o Senhor. O texto está dizendo o contrário. Ele está dizendo: se você tem o Senhor, você viverá uma vida de sobriedade e você viverá uma vida de vigilância. Por isso que Paulo diz aqui em Tessalonicenses, no final do texto que eu li com vocês, ele diz: quer você vigie, quer você durma, Paulo fala, você vai subir com o Senhor, porque isso já está decidido no coração de Deus. Eu quero terminar essa palavra, que foi mais assim uma palavra didática, que eu quis dar para vocês hoje, por causa da ceia do Senhor que nós vamos ter. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: a vinda do Senhor será repentina. Há uma expressão muito usada no Antigo Testamento chamada o dia do Senhor. Você lê essa expressão muitas vezes no Antigo Testamento. A gente canta uma música inclusive aqui, a gente diz: o dia do Senhor chegou, porque era uma expressão usada pelo povo de Israel, que esperava o dia em que Deus iria interferir de uma forma profunda na história de Israel, e iria começar uma nova era. Era assim que eles entendiam no Antigo Testamento.
E o Novo Testamento adotou essa expressão, o dia do Senhor, para falar do dia da volta de Jesus. E assim como o dia do Senhor no Antigo Testamento viria repentinamente, da mesma forma, do mesmo jeito, o dia do Senhor, da volta de Jesus, virá repentinamente. Agora, quero que você entenda isso. Nós não precisamos ter medo da volta de Jesus. A gente precisa esperar a volta de Jesus. Esperar com fé, esperar com alegria e esperar com expectativas. A volta de Jesus é a resposta para as nossas dores mais profundas. Porque é a volta daquele que sofreu as nossas dores na cruz. A Bíblia diz que Jesus era um homem experimentado nas dores. Jesus é o nosso Jeová Rafá, é o Deus que cura. Por isso que a volta de Jesus será a resposta para as nossas dores, será a resposta para as nossas doenças, será a resposta para os nossos traumas, será a resposta para aqueles que se sentem sós, que vivem uma solidão existencial, será a resposta para aqueles que são fracos e tropeçam semanalmente e dizem: Senhor, não consigo ficar em pé o tempo todo, me perdoe, e se arrependem e têm o coração quebrantado e se levantam e caminham e tropeçam lá na frente e se arrependem, e choram, e se quebrantam e levantam de novo. A volta de Jesus será uma resposta para essas pessoas. A volta de Jesus será uma resposta para aquelas pessoas que tiveram perdas profundas nas suas vidas. Você e eu, nós que tivemos perdas e que temos perdas na nossa existência, a volta de Jesus será a restauração de tudo isso na nossa vida, das nossas perdas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos traumas. A volta de Jesus será a resposta para tudo isso na nossa vida. E é por isso que a gente espera ardentemente a volta de Jesus. Porque a gente sabe que quando Ele vier, não virá apenas Jesus, o meu Senhor, virá o meu curador, virá o meu restaurador, virá o meu consolador, virá a água da vida, virá o meu sustentador, virá o meu protetor. E quando Ele vier, a Bíblia diz: tudo ficará completo na minha vida, porque a minha vida e a sua vida ainda é imperfeita, mas quando Ele vier, virá a completude e nós estaremos completos. É por isso que haverá alegria no céu, porque você vai estar completo pela primeira vez na sua vida. Você não será uma pessoa dividida, você não será uma pessoa com a alma como se fosse um labirinto. Você vai compreender tudo, tudo estará completo. Por isso, eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte para você: deixe o Senhor ganhar o seu coração, deixe o Senhor ganhar os seus afetos, deixe o Senhor se tornar o centro da sua existência, e cada vez que você pensar na vinda dEle, o seu coração vai encher de alegria, vai encher de coragem, vai encher de consolo. Você não vai ter medo, você não vai dizer: não estou preparado. Você vai dizer: Senhor, que bom que o Senhor veio, eu estava te esperando, como a noiva espera o noivo. E a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo, e a gente está esperando o noivo, e quando o noivo chegar, vai haver
a Bíblia diz, as bodas do Cordeiro, vai ver o casamento, a noiva de Cristo, que somos nós, eu e você. Nós seremos entregues ao noivo, e vai haver as bodas do Cordeiro. Um dia, nós iremos morar para sempre com o Senhor. E tudo aquilo que hoje nós já experimentamos dele na nossa vida, nós vamos experimentar plenamente, para todo sempre. Por isso que a vinda do Senhor é o evento mais maravilhoso e importante pelo qual você pode esperar. Ame a vinda do Senhor. Ame o Senhor. E diga, como está escrito lá em Apocalipse, a noiva diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a melhor oração que você pode fazer hoje. Ora vem, Senhor Jesus. Mateus 25, 23. Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a palavra que eu quero ouvir de Jesus um dia. Se você me perguntar, pastor, o senhor está preparado? Eu vou dizer, o Henrique do dia a dia, que peca, que tropeça, dependendo do Henrique, não. Mas por causa do Senhor, que me salvou, que me lavou, que me chamou para ser dele, eu quero dizer para você, eu estou esperando a volta dele. Por isso que nessa noite, eu quero convidar você para, que é a noiva de Cristo comigo, para você fazer a oração da noiva. E a oração da noiva é essa: vem, Senhor Jesus. Vamos fazer a oração da noiva? Vamos falar juntos? Vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, vem, Senhor Jesus. E quando Ele vier, todo olho verá, e nós estaremos para sempre com Ele nos ares. E Paulo diz, se consolem, se edifiquem com essa palavra. Coragem, não desista, persevere, ame o Senhor, siga o Senhor, derrame a sua vida diante dEle. Um dia nós estaremos para sempre com Ele, para a glória dEle. Amém. Amém.